O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você acha que paga muito imposto? Uma pesquisa mostra que o Brasil é um dos países que tem a carga tributária mais alta do mundo e um dos que menos reverte impostos em benefício para a população. Uma reflexão sobre o direito constitucional. Professor da UFPR lança a obra referência sobre o tema. Dos livros para as telas. Vídeo traz relatos sobre a escravidão no Paraná. Uma reportagem especial comenta a produção de filmes aqui no estado. O UFPR Notícias está no ar. Cinco vezes campeão do mundo, o Brasil é uma potência do futebol mundial. Mas quando o assunto é impostos, o país frequenta a parte de baixo da tabela de classificação. Mais especificamente, quando falamos do retorno de serviços públicos em relação aos impostos pagos. Dentro da sacola de compras, uma jaqueta, um sapato e um pacote de salgadinho. Todos esses produtos têm, é claro, um preço e também uma quantidade específica de impostos que vem junto com a aquisição. Segundo um estudo do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Tributação, entre os países da Copa o Brasil é um dos piores. Mas a gente não está falando de futebol. Os quesitos avaliados foram justamente os impostos. O país é um dos que mais cobra impostos e menos retorna em serviços para a população. Apesar de ter a seleção mais vezes campeã do mundo, o Brasil ficou na posição 29 da pesquisa, apenas acima de Bósnia e Herzegovina, Costa do Marfim e Nigéria. Não é justo. O imposto não é utilizado de maneira correta. É abusivo. Eu acho que é roubo, na verdade, né? O presidente executivo do IBPT aponta que, apesar de potência, o Brasil está em uma colocação muito ruim e explica como a pesquisa foi realizada. Nós já temos um índice que está na 5ª edição que se chama IRBIS, que é o Índice de Retorno ao Bem-Estar da Sociedade. Nesse índice nós reunimos dois principais outros índices ou parâmetros, como a carga tributária em relação ao PIB, e do outro lado o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, de um lado a arrecadação e do outro lado o retorno dessa arrecadação para a população em termos de serviços públicos de qualidade. Segundo o professor de Economia da UFPR, esse cenário faz parte de um processo histórico e de má administração do dinheiro público. Na verdade, a carga tributária brasileira ela veio subindo ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, você tem que pensar, a gente tem que imaginar que essa questão da qualidade dos serviços, que está muito vinculada, né, a essa questão do custo-benefício dos serviços públicos, também é outra questão histórica, né? Não é hoje, não foi a piora na qualidade dos serviços públicos, não é uma coisa recente. Eu até tenderia a dizer que a maioria dos serviços públicos tem melhorado a sua qualidade, mas ainda estão num nível relativamente baixo. Para ele, a reforma tributária é sim uma solução, mas que deve ser pensada a partir do ponto de vista da redistribuição da cobrança. No Brasil, proporcionalmente, quem paga mais imposto são os mais pobres, né? Isso é injusto do ponto de vista social. Então, a reforma tributária deveria ser guiada por uma simplificação, por tornar o sistema mais simples, mais objetivo, mais fácil para as empresas recolherem os seus tributos, para as pessoas pagarem os seus tributos, mas também ser guiada não apenas pela questão de redução da carga, que também pode ser importante, embora aí tenha um limite muito claro em função do equilíbrio fiscal, mas que seja uma carga tributária mais justa, em que os mais ricos paguem de fato proporcionalmente mais, o que hoje infelizmente não acontece. Mas, por enquanto, campeões só dentro do campo. A solução é ficar de olho no imposto e reduzir a quantidade de sacolas. A Defensoria Pública do Paraná realiza concurso para preencher 129 vagas de defensores. As inscrições estão abertas até às 16 horas do dia 27 de junho. O processo é organizado pelo Núcleo de Concursos da UFPR e é no site do NC que as inscrições devem ser feitas. O edital com mais informações também está no endereço eletrônico na tela. E para você que não quer ficar parado durante as férias e tem interesse em conhecer um país vizinho, uma universidade na Argentina oferece uma opção interessante de complementação na formação acadêmica. Júlia Fontes traz mais informações.
A Universidade Nacional do Litoral de Santa Fé, na Argentina, oferece entre os dias 21 de julho e 1º de agosto a Escola Internacional de Inverno. O curso de férias é destinado a estudantes de graduação do ano todo. Este ano, os seminários terão como foco temáticas latino-americanas, como os processos sociais da região, o desenvolvimento tecnológico e a sustentabilidade ambiental. Além das atividades acadêmicas, os estudantes também terão uma programação cultural, com mostras de filmes, recitais de música, visitas aos museus de Santa Fé e também um passeio turístico pela cidade argentina. As inscrições podem ser feitas no site que aparece na tela até o dia 23 de junho. A matrícula custa $600, inclui, além das atividades, alimentação e alojamento. Os estudantes da UFPR que decidirem participar do curso podem verificar em seus respectivos departamentos a possibilidade de transformar essa participação em horas extracurriculares. Júlia Fontes para o UFPR Notícias. De 20 a 27 de julho, a UFPR vai ser sede do Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia. O evento tem como tema a formação profissional do engenheiro agrônomo no âmbito da agricultura familiar. O CONAI é organizado pela Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, a FEAB. A expectativa é de que cerca de 500 estudantes compareçam ao congresso, que vai ser realizado no campus Agrárias. Mais informações você encontra na página da UFPR. E um congresso sobre atenção hospitalar vai reunir profissionais de diferentes áreas. Mariana Baú tem mais informações. Estão abertas as inscrições para o Congresso Multiprofissional de Atenção Hospitalar do HC. O evento acontece entre os dias 22 e 25 de outubro no campus do Jardim Botânico. O objetivo é discutir a interação entre as diversas profissões do ambiente hospitalar. As inscrições com desconto vão até o dia 31 de agosto. Para mais informações, acesse o site do Hospital de Clínicas. A Constituição brasileira é considerada a lei fundamental e suprema do país. Em 2013, ela completou 25 anos. E em homenagem ao aniversário da Constituição e aos 100 anos da UFPR, o professor Clemerson Cleve lançou a obra Direito Constitucional Brasileiro. Os livros ganharam reconhecimento nacional. O trabalho de Clemerson é uma obra monumental para o Brasil. A declaração é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e se refere à obra Direito Constitucional Brasileiro. Dividido em 3 volumes, o trabalho abrange desde a concepção dos direitos fundamentais estabelecidos em Constituição até as concepções econômicas e sociais do nosso país. O primeiro volume cuida da teoria do direito constitucional e dos direitos fundamentais. O segundo volume cuida da maquinaria constitucional, ou seja, o Estado brasileiro supõe uma organização voltada para a concretização dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais estão ali, definidos na Constituição. Como é que essa casa de máquinas está organizada? Não é só uma crítica, é uma análise crítica dessa maquinaria constitucional. Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário. E no terceiro capítulo nós cuidamos da ordem econômica e social. E a heresia está no fato de que nós trouxemos a discussão tributária para esse volume. A obra é uma homenagem aos 100 anos da Universidade Federal do Paraná. O trabalho do professor Clemerson fortalece a concepção da filosofia do direito de uma das mais antigas e respeitadas escolas brasileiras, a UFPR. Os livros contam com a contribuição de 117 juristas, entre advogados, professores e alunos. A UFPR é a primeira universidade do Brasil e o prédio histórico foi palco de uma verdadeira aula de democracia quando aqui, em junho de 2013, milhares de pessoas se reuniram para exigir os direitos garantidos na Constituição de 1988. A análise do momento em que o país vive também faz parte da obra de Clemerson Cleve. Mesmo nos movimentos que nós vimos a partir de junho, das jornadas de junho do ano passado, quando as pessoas iam às ruas, nós não víamos ninguém não víamos pessoas que estavam ali a combater a Constituição. Estavam ali, na verdade, a exigir o cumprimento, a satisfação, a realização dos direitos que estão ali, direitos que foram prometidos e que não foram realizados. A obra é reconhecida nacionalmente e estimula os estudantes para uma nova perspectiva intelectual e política nos próximos anos. Temos 2 boas invenções no mundo, que a primeira delas envolve a soberania popular,
e a segunda delas envolve a economia de mercado fortemente e adequadamente regulada pelo Estado. Isso está na Constituição de 88. O que nós temos que fazer é saber operar essa máquina de uma maneira adequada. E no próximo bloco, projeto que estuda as histórias da escravidão no Paraná. E ainda, uma reportagem especial para marcar o Dia do Cinema Nacional, comemorado esta semana. Voltamos já! Apesar de muita gente achar que a escravidão não existiu no Paraná, os escravos fizeram parte da história do nosso estado, sim. Para entender particularidades da escravidão por aqui, um projeto de extensão do Departamento de História da UFPR estuda processos judiciais do século XIX. O trabalho deu origem a um vídeo que narra essas histórias do passado. Documentos antigos que precisam até ser manuseados com luvas. As páginas amareladas escondem a vida de escravos considerados invisíveis na história do Paraná. Apesar de pouco conhecida, a escravidão na terra das Araucárias teve características interessantes. A história da escravidão no Paraná é bastante distinta. A escravidão foi uma instituição presente no século XVIII, no século XIX no Paraná, porém ela era constituída por plantéis bastante pequenos, 1 a 4 escravos em geral. Então isso é uma distinção bastante importante, né? Muitos escravos trabalhavam nas áreas urbanas. Um escravo que trabalha na cidade, ele não tem um feitor, né? Ele é um escravo bastante autônomo. Então isso é uma característica bastante marcante nas relações de escravidão no Paraná. Para conhecer de perto estas histórias, a professora organizou um projeto de extensão. A ideia é ir até o Arquivo Público do Paraná para documentar todos os processos judiciais do período de 1822 a 1888, em que aparecem escravos. É a partir de 1822 que o Brasil se constitui como um país autônomo e passa a empreender uma ação de organização do Estado, mesmo das instituições do Estado, entre elas o Judiciário. Então, esse período ele foi escolhido, né, para iniciar o processo, 1822, o projeto, porque é o período em que inicia essa organização do Estado Nacional. E 88, porque é o ano final da escravidão. Estudar história a partir da trajetória de personagens da época tem um gostinho especial. Todas essas experiências foram contadas num vídeo filmado aqui na Casa Amarela. A casa é um espaço da UFPR que abriga atividades do Departamento de História. Ela foi usada como cenário para a produção do documentário, que traz de volta histórias curiosas dos escravos do século XIX. Consigo lembrar agora especificamente da história do Eleutério, que era um escravo, um garoto ainda, um jovem, que tinha sido matriculado como escravo pelo seu senhor, no lugar de seu tio, que na verdade o Eleutério tinha nascido depois da lei do ventre livre, então ele não poderia ser escravizado, mas o seu senhor, como uma forma de tentar manter aquele sujeito ali como seu escravo, matriculou ele como se fosse o tio dele, que na verdade já era até falecido. Então foi um subterfúgio ali que o senhor utilizou para tentar manter. E, felizmente, nesse processo, Eleutério, no final, é considerado livre e é reconhecido que realmente ele não era escravo. Quando você está direto estudando a fonte primária, ali, você tem contato, é como se você estivesse conhecendo aquelas pessoas e a gente acaba criando até uma relação afetiva com elas, é como se elas existissem, a gente consegue traçar a história delas, de algumas, né, a partir dos processos, porque a gente pega vários anos. O vídeo que conta os resultados da pesquisa foi produzido por alunos do curso de História, Memória e Imagem da UFPR e foi publicado na internet. Divulgar este projeto tão interessante originou boas experiências para os alunos. Foi uma experiência bem bacana, porque assim, quando você tem que criar um documentário sobre algum tema histórico, você se envolve, você tem que pesquisar, você explora essa abordagem. Sempre foi a nossa ideia explorar essa relação dos estudantes com os escravos, então se torna algo muito... A gente se aproxima muito do projeto deles, assim, acaba se tornando uma experiência bem enriquecedora.
O SESC e o Cineclube do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR promovem neste mês o ciclo de cinema francês contemporâneo. A mostra tem como objetivo unir as culturas entre Brasil e França através das sessões de longa-metragens que apresentam diversos estilos do cinema francês atual e também características do movimento Nouvelle Vague. Entre os destaques da programação estão A Esquiva, Até Já e De Volta à Normandia. A entrada é de graça e as sessões acontecem às quintas-feiras e aos sábados, às 7h30 da noite, no endereço que aparece na sua tela. A programação completa você encontra no blog do Cinemai. Nesta semana foi comemorado o Dia do Cinema Nacional e o UFPR Notícias convidou 2 cineastas paranaenses para comentar sobre a produção cinematográfica do nosso estado. No dia 19 de junho é comemorado o Dia do Cinema Nacional. Hoje o Brasil é um dos grandes produtores de filmes e aqui no Paraná tem cinema também. Para falar sobre a 7ª Arte Paranaense, nós recebemos a diretora e documentarista Ana Johan e o diretor e produtor Diego Stavisky. Bom, Ana, conta pra gente, no Paraná tem cinema e o mercado está muito aquecido, né? Sim, a gente está há anos, né? Tem várias gerações aqui produzindo, né? E eu acho que hoje acontece que tem vários fatores que influenciaram o cinema, projetar o cinema ainda mais paranaense, né? Como o digital, a própria escola de cinema que fomenta, né? Todo ano saem mais pessoas capacitadas para fazer cinema. Mas apesar disso, a gente estava conversando aqui, tem grandes dificuldades, né, Diego? Como que é isso? A gente enfrenta um mercado que está crescendo muito devido ao barateamento de alguns equipamentos e tal. Eu participei agora de um seminário do Fundo Setorial e eles deram um levantamento que a gente está com 579 produtoras no estado, assim. Então, o negócio se ampliou, assim, foi um levantamento no Paraná. Então, tem muita produtora que é uma pessoa só, abre um CNPJ, participa de um edital ou outro. Pessoas que estudaram cinema, que têm uma estrutura para atender projetos maiores, você acaba concorrendo de igual para igual com essas pessoas. Mas isso é muito bom, né? Faz com que você se reinvente, se crie novas maneiras de entrar nesse mercado e fazer a coisa acontecer. Os filmes paranaenses têm conquistado vários prêmios internacionais, um reconhecimento nacional e internacional também, né? Ana, você que já participou de vários prêmios, como que está o Paraná nessa cena? Eu acho que cada vez mais a gente está participando dessa fatia, né? E é muito importante porque quando você vai para o festival não é só o seu filme, mas é você ter contato com muitas discussões sobre cinema, é você conhecer outras pessoas, é você ver outros trabalhos e cada vez mais a gente tem conseguido isso. Falar um pouquinho de futuro, o que vocês acreditam que vai ser do cinema paranaense, Ana? Eu acredito no que eu faço, senão nem estaria fazendo, né? Gosto muito, por isso que eu invisto todo o meu trabalho, meu suor e minhas lágrimas. Eu acredito que a gente está num momento muito bom de desenvolvimento, como diz um amigo meu, agora a gente já foi muito ruim, foi muito pior, agora está ruim. Então acho que evoluímos assim, não, acho que a gente está num momento que a gente está a caminho. Bom caminho a seguir. Você, Diego, o que você espera para o futuro? Eu como a Ana, estou bem otimista, assim, sabe? Eu acho que está tendo um processo de migração aqui de algumas produções, até coisas que eram produzidas no Rio, São Paulo, estão sendo produzidas aqui. Está bem aquecido, bem legal. Só acho que realmente iniciativas como a da Ana, do pessoal se unir. Cinema você não faz com 1, 2 pessoas, você faz com 100, 150, 200 pessoas. Então, se não houver união, se a gente não se conhecer, dialogar, a coisa não vai acontecer. Mas estamos otimistas. Bom, para a gente finalizar, então, vamos falar um pouquinho das produções de vocês, né? Ana, curta Notícias da Rainha, né? Está acontecendo por aí, participando de festivais. O que mais vem por aí?
Meus últimos projetos estavam voltados para o documentário. O Notícias da Rainha já é um híbrido entre ficção e documentário. Estou me preparando para gravar um próximo que se chama Mostra-me, e é um experimental, documentário, longa-metragem. E também estou muito focada na questão da dramaturgia do roteiro, participando de vários núcleos, tanto dando aula quanto escrevendo. Estou com um projeto de longa de ficção, um projeto que não falta. Você, Diego, tem até um doc que inclusive chegou a virar uma ONG, né? Um doc que vocês fizeram no Chile. Conta pra gente um pouquinho. Esse doc a gente fez na época que teve aqueles terremotos no Chile. Na verdade, a gente ia documentar a reconstrução de uma escola. E o negócio, a gente fez o documentário, foi muito emocionante, passamos por terremoto, foi nós chorando, filmando, assim, foi um negócio muito forte, assim. Esse documentário foi divulgado em vários países, trouxe ajuda para essas comunidades lá. O negócio se transformou numa ONG, chama-se Operación Viento Fuerte, tem o site, tudo. Foi uma ferramenta social, assim, foi muito legal usar o cinema dessa maneira, assim. E estamos com outros projetos, 2 curtas recém-veiculados pela RPC, que foi A Felicidade e o Meu Grande Companheiro, do diretor David Barbosa, a produção executiva do Gustavo Duarte. E é isso, estamos com outros projetos engatilhados, um curta em Super 8, agora o The Rap Job, que eu havia comentado, que logo está estreando, e daqui para o mundo. Isso mesmo. Bom, gente, muito obrigada, Ana, muito obrigada, Diego. Agradeço. Sucesso aí na carreira e sucesso ao cinema paranaense também, né? Torcemos para que continue forte. Com certeza, fortalecendo cada vez mais. O ensino de geografia vai muito além do aprendizado de mapas. A disciplina é fundamental para que alunos da educação básica se tornem cidadãos críticos desde pequeno. É para contribuir com esse objetivo que um estudo foi realizado na universidade. A pesquisa foi publicada pela editora UFPR e está no marca-página de hoje. Aos 9 anos, José Arthur já sabe o que é uma cidade planejada. Ao invés de construir uma quadra em cada tamanho, tipo uma desse, elas fazem tudo do mesmo tamanho. Já o João Vitor se interessa pelas capitais dos estados e dos países. Você aprende mais informações sobre cidades, países, culturas e tradições. Conhecer e pensar o espaço em que vivemos. Saber das especificidades de cada lugar do planeta. Essas são algumas das funções do ensino de geografia. A imaginação viaja por cada detalhe dos mapas. É desse jeito que as crianças conseguem absorver os conhecimentos globais e locais. A partir do momento assim, que eles têm mais conhecimento, eles tornam-se assim, mais críticos, pensam mais, né, sobre o que está ocorrendo no mundo e não só naquele dia a dia deles. A transmissão do conhecimento sobre o mundo é o tema do livro Educação Geográfica e Formação da Consciência Espacial Cidadã. A publicação é apenas uma parte da tese de doutorado de Valdir. Ele e a orientadora Sônia Maria refletiram sobre a finalidade do ensino de geografia e de que forma esse conteúdo está sendo lecionado. A geografia, durante muito tempo, ela foi considerada, isso está no livro do Lacoste, a geografia mnemônica, da reprodução, da repetição, da memorização. E ela ainda persiste nos dias atuais. E nós precisamos questionar esta geografia pensando numa outra direção, numa outra perspectiva, em que os saberes, os conhecimentos estão em conexão, estão interrelacionados. Para a Sônia, o conteúdo da geografia não deve ser meramente contemplativo. O estudante deve problematizar o mundo em que vive para que saiba intervir nele. Destacamos a metodologia da problematização, com base em Paulo Freire, que possibilita desenvolver a consciência espacial cidadã, porque as reflexões partem da realidade. A partir, então, dessa realidade, se faz a reflexão em vista da transformação dessa realidade, né? Em vista de um mundo que seja mais justo. O livro também mostra a urgência de uma nova concepção de cidadania. Para Valdir, o limite entre ser cidadão e ser consumidor ainda causa confusão nos estudantes. Eles diziam, mas o cidadão hoje é o consumidor.
E eu perguntava para eles, mas não há um outro cidadão, não se pode ser cidadão de uma outra forma? Eles diziam, mas como, professor? Se a escola oferece a cantina, se fora da escola estão os bares, as lanchonetes, se nós vamos para um shopping, para uma loja, o tempo todo é consumo, então nós pensamos nessa direção. O cidadão hoje é aquele que pode consumir e ele não é levado a pensar que ele pode ser cidadão no sentido de intervir na realidade para mudá-la, para transformá-la, para fazê-la diferente. Este e outros livros do catálogo da editora UFPR podem ser comprados online, no site que aparece na tela. As obras também estão disponíveis nas livrarias da editora UFPR, que ficam nos campi Reitoria e Politécnico. O UFPR Notícias termina aqui. Para rever as reportagens de hoje ou de programas anteriores, acesse o nosso site e as redes sociais. Até a semana que vem!